Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, eu sou Petro. Sou natural da União Soviética, mas meu espírito aventureiro me fez me apaixonar por uma brasileira. E como eu amava a minha já falecida esposa, fiz a vontade dela e vim morar no Brasil, onde criamos raízes e tivemos 3 filhos lindos e 7 netos maravilhosos. Minha neta que está escrevendo esse relato para vocês, Crônica dos Umbrais, pois ela escuta esse canal e gosta muito, acabou me pedindo para que eu relatasse mais uma vez o que ocorreu comigo. Quando eu tinha 20 anos, isso é algo que só contei aos meus familiares, porque na época quase fui internado por me chamarem de louco. Talvez eu seja, mas um louco que nunca esqueceu o terror que passou. Então, vamos ao relato. Quando eu era menino, a coisa que mais esperava no mundo era a folga do meu pai. Não era para descansar ou para ir à cidade. Era o dia de explorar a montanha. Ele me pegava de manhã cedo, ainda com o orvalho brilhando na grama, e a gente sumia na trilha atrás de casa. Ele me ensinava tudo, o nome dos pássaros pelo canto, qual folha era boa para curar um arranhão, como ler o caminho nas pedras e nas árvores tortas pelo vento. Naquelas alturas, com o mundo quieto aos nossos pés, ele não era só meu pai, era meu guia, meu companheiro de aventura. E nessas horas, com os olhos perdidos no horizonte, ele sempre falava do sonho dele. Um lugar distante, um nome que soava como uma lenda, o Kolatsiako, a Montanha dos Mortos. Nos Urais do Norte, ele contava histórias que ouviu de velhos viajantes. Uma montanha silenciosa, imponente, que guardava seus segredos com unhas e dentes. Um dia, Petro, ele dizia, a voz carregada de uma vontade imensa, um dia eu vou pisar naquele pico, vou sentir o silêncio daquele lugar. Os olhos dele brilhavam, e eu, com meus 10, 12 anos, brilhava junto. Eu ia com ele, é claro, seríamos nós dois contra o mundo. Mas o mundo é traiçoeiro. Quando eu tinha 17, ele partiu. Uma doença rápida e cruel, que nem a montanha mais íngreme que já subimos. Levaram-no embora, e com ele, pareceu que levaram toda a luz e todo o rumo da vida. As montanhas ao redor de casa, que eram nosso playground, viraram apenas pedra e terra. O silêncio delas, que antes era uma paz, agora era só solidão. Aquele sonho, Rolat Shahel, ficou guardado como uma fotografia antiga bonita, mas de um tempo que não existia mais. Foram 3 anos. 3 anos aprendendo a viver com o vazio que ele deixou. E então, fiz 20 anos. Algo dentro de mim mudou. A saudade, que era uma ferida, foi se transformando em força. Lembrei dos olhos dele, da promessa não dita que havia entre nós. O sonho dele não tinha morrido. Ele estava ali, adormecido dentro de mim. Foi aí que eu decidi. Se meu pai não poderia ir até a Montanha dos Mortos, eu iria por nós dois. Em 1958, comecei os preparativos. Juntei cada copeque que consegui. Estudei mapas até com Reclaus. Dei olos fechados. Preparei minha mochila com o dobro do cuidado que ele teria. Cada nó que eu dava na corda, cada lata de comida que eu guardava, era uma forma de homenagem. Eu não era mais o menino que seguia o pai. Eu era o homem que carregava o legado dele. E assim, na primavera daquele ano, com um coração apertado de medo, de saudade, mas principalmente de uma determinação que vinha das profundezas da minha alma, eu pus os pés no caminho. Não era apenas uma viagem para os Urais, era a realização de uma promessa. Era para que, no alto do Rolat Shahel, no silêncio daquele pico, o sonho do meu pai finalmente encontrasse paz. A verdade é que, por mais que a coragem batesse forte no meu peito, eu não era tolo. Sabia que uma jornada daquelas, para um lugar tão remoto e com um nome tão sombrio, não era coisa para se fazer sozinho. A solidão naquelas altitudes pode ser mais perigosa que um precipício. Então, chamei a turma. O Igor, o Sergei e o Dmitri, rapazes de aço, criados nas mesmas trilhas que eu, conheciam a montanha como a palma da mão suada de tanto segurar o machado de gelo. Eram mais que amigos, eram irmãos de aventura. Quando falei de Rolat Shahel e do sonho do meu pai,
Os olhos deles brilharam da mesma forma que os meus brilhavam antigamente, quando meu pai contava as histórias. Não houve um momento de hesitação. A resposta foi unânime. Iremos com você, Pedro. Mas aí veio a parte mais difícil. A Lena, minha namorada na época, soube dos planos. Era uma garota de cabelos como o trigo maduro e um espírito mais selvagem que um falcão. Assim que ouviu, encostou as mãos na cintura e disse, sem rodeios, eu também vou. Eu, é claro, fiquei contra. Expliquei, tentei ser racional. Lena, Holat Shahel não é como nossas montanhas aqui. É longe, é gelada, e o nome não é à toa. É perigoso demais. Ela não baixou os olhos. Perigoso, ela repetiu, com um sorriso teimoso no canto dos lábios. Pedro, na última expedição ao Pico do Lobo, quem foi que achou o caminho de volta quando a neblina desceu? E quem costurou o braço do Igor quando ele caiu no desfiladeiro de pedras? Ela tinha razão. Em cada uma das nossas aventuras menores, Lena tinha se mostrado não uma acompanhante, mas uma integrante. Era ágil, tinha uma visão apurada para as trilhas e uma calma sob pressão que muitas vezes nos salvou de apuros. Ela não era uma garota da cidade que ia para a montanha. Ela era da montanha, tanto quanto qualquer um de nós. Ela viu a hesitação no meu rosto e colocou a mão no meu braço. O sonho do seu pai é importante, Pedro. E eu quero estar lá para te ver se realizar. Eu me viro. Você sabe que eu me viro. Fiquei olhando para ela, para aquela determinação, que era um espelho da minha própria. E o meu coração, que estava cheio de medo, encheu-se de um orgulho imenso. Depois de muita insistência dela e de uma longa conversa com os rapazes, que a respeitavam profundamente, eu cedi. E assim, nossa equipe estava completa. Não era mais apenas eu carregando o legado do meu pai. Era eu, meus 3 irmãos de trilha e a mulher corajosa que escolheu compartilhar esse peso comigo. Partimos para os Urais, não como um homem e seus acompanhantes, mas como um grupo unido pelo mesmo propósito. E embora o destino reservasse aquele lugar, um episódio terrível que o mundo inteiro viria a conhecer, naquele momento, ao deixarmos nossa cidade para trás, só existia a promessa de uma aventura e a luz de um sonho antigo, finalmente sendo levado adiante. A neve começou a cair leve e persistente quando nossa van finalmente parou nos cuspindo, na beira do mundo conhecido. Nossa frente, as encostas sombrias do Holat Shahel se erguiam, não como uma montanha, mas como um pressentimento de granito e gelo. O ar parecia mais fino, mais pesado, carregado de um silêncio que era mais do que a ausência de som. Era uma presença ativa, um véu sobre os sentidos. A euforia da jornada de dias esmoreceu diante daquela imponência taciturna. Foi nesse momento de recolhimento, enquanto organizávamos as mochilas, ajustando alças, checando os grampos de gelo pela 100ª vez, que o vimos emergir da floresta de coníferas como se fosse uma extensão dela mesma. Era um homem manso. Suas botas de pele silenciavam seus passos na neve fofa. Seu rosto era um mapa de couro curtido pelo sol e pelo vento siberiano. Com olhos escuros que pareciam ter testemunhado o próprio tempo se desdobrar, ele não parecia surpreso em nos ver. Havia uma resignação profunda em seu olhar, a de um homem que já esperava encontrar tolos na soleira do perigo. Ele veio diretamente em nossa direção, sua postura ereta, desafiando a idade que suas rugas sugeriam. Parou a alguns metros, seus olhos passando lentamente por cada um de nós, o Igor, o Sergei, o Dmitri, a Lena, com seus olhos vivos absorvendo tudo. E finalmente em mim, Petro, o líder carregando o fardo de um sonho alheio. Ele não cumprimentou. Não houve Zdravstvuyte, saudação formal em russo. Sua voz, quando veio, era um sussurro áspero, como o vento raspando entre os galhos nos de uma árvore morta. Voltem! A palavra pairou no ar gelado, mais cortante que o frio. Troquei um olhar com o Igor, que já franzia a testa em um misto de irritação e incredulidade. Voltar, eu disse, tentando manter a cortesia. Nós temos uma expedição. Vamos escalar a montanha. O velho balançou a cabeça, lento e pesado. Seus olhos fixaram os picos cobertos de neve atrás, e também em nós. Não se escala um cadáver. Não se pisa em terra de luto. Esta não é uma montanha para os vossos sonhos. É um umbral. Lena, sempre a mais sensível, deu um passo à frente, sua voz suave contrastando com a aspereza da dele. Umbral para o quê, companheiro? O que há de tão terrível aqui? O velho Mansi fitou ela por um longo momento, e pela primeira vez, viu uma centelha de algo além da resignação em seus olhos. Era pena. Vocês, do povo de ferro e fumaça, pensam que a terra é só pedra e terra.
Pensam que o vento é só ar se movendo. São crianças batendo a porta de uma casa onde não se convida ninguém para entrar. Ele fez uma pausa, sua respiração formando nuvens fantasmas no ar. O povo Mansi, os donos antigos destas florestas, nós, depois que o sol se esconde atrás dos picos, nós recolhemos nossas armadilhas. Apagamos as fogueiras que não são de acampamento e trancamos nossas portas, não por medo de ursos ou lobos, mas por causa deles. Os que andam nas sombras do Holat Shahel. O grupo ficou em silêncio. O arrepio que percorreu minha espinha não era mais apenas do frio. O nome da montanha, Montanha dos Mortos, ganhava um peso novo, palpável. Quem são eles? Perguntei. Minha voz um pouco mais baixa do que eu gostaria. O velho olhou para mim, e parecia que ele via através de mim, através dos meus 20 anos, diretamente para o fantasma do meu pai que eu carregava no peito. Sentem, ele ordenou, não como uma sugestão, mas como um comando ancestral. Se insistem em ouvir o sussurro da própria morte, ao menos o façam com respeito. E saibam que, depois destas palavras, a escuridão que vocês encontrarão será de sua própria escolha. Nos agachamos na neve, formando um semicírculo instintivo ao redor dele, como discípulos diante de um profeta sombrio. E ele começou a falar. E o mundo ao nosso redor, já silencioso, pareceu parar para ouvir. Antes do tempo dos vossos avós, antes mesmo dos primeiros Mansi chegarem a estas terras, esta montanha já era marcada. Meu bisavô, um homem que nunca mentiu, contava a história de um grupo de caçadores valentes, os melhores de nossa tribo. Eles seguiram a trilha de um alce majestoso até as encostas do Holat Shahel. A noite os alcançou, e eles fizeram um acampamento em um desfiladeiro abrigado. Na manhã seguinte, foram encontrados por um grupo de busca. Estavam todos mortos. As suas barracas estavam rasgadas por dentro. Seus corpos, o velho fechou os olhos, como se visse a cena. Estavam espalhados. Nenhum osso estava quebrado, nenhum sinal de luta. Mas seus rostos estavam congelados em gritos silenciosos, os olhos abertos, vidrados, como se tivessem visto a própria teia do universo se desfiar. E a neve, ao redor deles, não havia uma única pegada, apenas as deles, que os levaram para lá. O coração batia forte no meu peito. Olhei para Lena. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos estavam fixos no velho, absorvendo cada palavra. Outra vez, o Mansi continuou, sua voz um murmúrio hipnótico. Uma família de pastores de renas, os Yurovi, se aventurou muito perto da base da montanha durante uma tempestade de primavera. Eles se abrigaram em uma caverna que conheciam. O pai, Yuri, acordou no meio da noite com um frio que não era do inverno, um frio que queimava a alma. Ele jurou ter visto formas altas e esguias, mais altas que qualquer homem, movendo-se na escuridão da caverna, sem fazer um único ruído. Elas não tinham rostos, apenas sombras onde rostos deveriam estar. Ele disse que o ar cheirava a ozônio e a carne queimada, uma mistura doce e nauseante. Ele agarrou sua família, correu para a noite gelada, deixando tudo para trás. Quando a tempestade passou, voltaram. A caverna estava vazia. Suas renas, 50 cabeças, tinham desaparecido. Não havia um rastro, não havia um fio de pelo. Apenas um grande círculo de neve derretida e recongelada. Como se um grande calor tivesse surgido e depois se apagado instantaneamente. O Sergei, nosso cético, franziu o senho. Talvez tenha sido um urso polar, ou um grupo de lobos. O velho o encarou, e seu olhar era tão gélido que Sergei se calou imediatamente. Um urso que não deixa pegadas, que tranca homens dentro de suas próprias barracas, para depois rasgá-las. Lobos que fazem 50 renas desaparecerem, sem um único osso, um único fio de sangue na neve. Não, ele bateu com um cabo de seu cajado na neve, um som seco e final. Estas coisas não são da terra, não são dos animais. Ele se inclinou para a frente, sua voz baixando ainda mais, forçando-nos a nos inclinar também para ouvir, criando uma intimidade aterrorizante. Meu próprio sobrinho, um rapaz forte e destemido como você, ele disse, olhando para o Igor, foi caçar com 2 amigos há não mais de 10 invernos. Eles se aventuraram na floresta ao pé do Holat Shahel. Uma noite, sua fogueira apagou sem motivo. Ele acordou com uma sensação de estar sendo observado, um peso no peito como uma pedra. Viu luzes, não tochas, não lanternas. Luzes laranjas e verdes, dançando entre as árvores, flutuando. Elas não iluminavam a neve, elas flutuavam sobre ela. Ele ouviu sussurros, não em russo, não em Mansi,
mas em uma língua que era só sons sibilantes e estalados, como pedras sendo quebradas sob a água. Seus amigos, aterrorizados, correram em direção às luzes. Meu sobrinho, mais prudente, se escondeu sob uma raiz de árvore e cobriu os ouvidos. Ele os ouviu gritar, gritos curtos, abafados, como se algo lhes tivesse tapado a boca, e então, silêncio. Na manhã seguinte, ele encontrou os corpos de seus amigos que estavam nus. Suas roupas intactas estavam dobradas cuidadosamente ao lado deles. Seus rostos estavam calmos, pacíficos, mas suas línguas haviam sido arrancadas pela raiz. Um arrepio coletivo percorreu nosso grupo. Lena levou a mão à boca. O Dmitri fez o sinal da cruz, um hábito antigo que ele pensava ter abandonado. Que são essas coisas? Perguntei. Minha voz agora um fio de tensão. Chamamos do Menk, os antigos, os que estavam aqui antes das pedras, antes dos rios, mas vocês da cidade chamam de Yet, sussurrou o velho. Alguns dizem que são espíritos da montanha, raivosos com a nossa intrusão. Outros, que são guardiões de algo que está enterrado no gelo, algo que não pertence a este mundo. Os mais velhos falam de luzes laranja, esferas de fogo frio que descem do céu e sugam a vida de tudo o que tocam, deixando apenas cascas vazias. Eles são a razão do silêncio desta montanha. Os pássaros não cantam aqui, os lobos não uivam, até o vento parece sussurrar, com medo de chamar a atenção. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo nossos rostos pálidos, marcados pelo horror. Eles não atacam como bestas. Eles colhem. Eles são atraídos pelo som, pelo calor, pela vida. Uma fogueira é um farol. Um grito é um convite. Uma canção é uma prece para a própria aniquilação. Eles deixam os corpos às vezes como um aviso, ou os levam para um propósito que só as pedras e as estrelas conhecem. Por isso, depois que escurece, nós não ficamos à toa. Nós nos escondemos, nós rezamos e esperamos que a noite passe. O silêncio que se seguiu foi esmagador. As histórias ecoavam em minha mente, pintando a paisagem ao nosso redor com cores de terror primordial. O Holat Shahel não era mais apenas uma montanha, era um altar, um cemitério, uma prisão para algo inefável e horrível. O velho Mansi se levantou, sua história contada. Ele parecia ainda mais velho do que antes, como se o ato de narrar aqueles horrores tivesse drenado seus últimos vestígios de energia. Eu lhes disse o que precisavam ouvir, ele disse, sua voz agora plana, exausta. A escolha é de vocês. Podem carregar seus sonhos para dentro da boca do silêncio, mas saibam que o silêncio aqui tem dentes. Ele nos olhou uma última vez, e então, sem outra palavra, virou-se e desapareceu entre as árvores, tão silenciosamente quanto havia chegado, deixando para trás apenas o eco de seus avisos e o peso aterrorizante do desconhecido. Ficamos ali parados por um longo momento, ninguém dizendo uma palavra. O vento uivou suavemente sobre o cume, e agora soava como um lamento. Foi o Igor quem quebrou o silêncio, sua voz deliberadamente alta, tentando afastar o medo que pairávamos. Besteira, lendas de gente simples, assustada com o escuro. O velho provavelmente queria que a gente desistisse para ficar com nosso equipamento. O Serguei, embora ainda pálido, concordou. São coincidências. Hipotermia, ataques de animais, histeria. Se pensarmos de forma racional, isso explica tudo. Homens congelados com expressões de terror é um sintoma clássico. Até a Lena, embora claramente abalada, balançou a cabeça. São histórias terríveis, Petro, mas são só histórias. Não podemos deixar o medo irracional nos parar. O sonho do seu pai. Eu olhei para eles, para meus amigos, para a mulher que amava. Olhei para a montanha, que agora parecia nos observar, sua silhueta escura contra o céu cinzento como um gigante adormecido, ou talvez apenas fingindo dormir. O aviso do Mansi ecoava em cada fibra do meu ser, um instinto primal gritando para que voltássemos. Mas então, pensei no meu pai. Pensei nos seus olhos brilhando quando falava do Holat Shahel. Ele não era um homem que acreditava em fantasmas. Ele acreditava em pedra, em gelo, no desafio da escalada. Ele teria ouvido aquelas histórias com um sorriso educado e teria seguido em frente. Aquele sonho era a última coisa que restava dele. Era minha herança, e eu não a deixaria ser roubada por rumores absurdos, por sombras e sussurros. Respirei fundo, o ar gelado queimando meus pulmões. Ele está certo, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. São lendas, coisas criadas para assustar crianças ao redor da fogueira. Olhei para cada um deles,
vendo a dúvida nos olhos do Dmitri, o ceticismo forçado do Igor, a coragem trêmula da Lena. Não viemos até aqui para sermos derrotados por histórias de fantasmas, continuei, erguendo minha mochila e ajustando as alças com uma determinação renovada. Meu pai não acreditaria nisso. E nós também não. Vamos em frente. E assim, com um aceno coletivo, um último olhar para a floresta onde o velho havia desaparecido, e um esforço consciente para enterrar o medo profundo que ele plantou em nossas almas, viramos nossas costas para a segurança e demos nossos primeiros passos decididos em direção às encostas silenciosas do Rolat Shahel. A neve continuou a cair, cobrindo nossos rastros, apagando o mundo para trás, enquanto marchávamos tolos e destemidos, para o coração do silêncio que, segundo a lenda, tinha dentes. Vocês devem estar se perguntando como eu me lembro de tudo isso, com tantos detalhes, tantos diálogos, tantas sensações tão vívidas, como se eu estivesse revivendo cada momento. A verdade é que eu não confio apenas na minha memória. Nenhum de nós que levamos a sério a arte da exploração pode acreditar. É uma lição que meu pai me ensinou em uma de nossas primeiras trilhas, quando eu era pequeno e reclamava do peso extra na mochila. Petro, ele disse, sério, enquanto afiava seu canivete próximo a uma fogueira crepitante. A memória é como a neve na primavera. Derrete, distorce, some com o tempo. Mas as palavras escritas, essas são como as montanhas, permanecem. Ele me mostrou então seu próprio caderno, um volume pequeno, encadernado em couro, com as bordas gastas e manchadas pela umidade e pelas mãos sujas de terra. Dentro, havia esboços de formações rochosas, anotações sobre ventos, a direção dos rios, a flora, a fauna e histórias de encontros, de perigos, de beleza. Era o diário da sua alma aventureira. Eu adotei o hábito. Desde os 15 anos, tenho o meu próprio caderno, um companheiro constante. Nele, registro tudo: o cheiro dos pinheiros molhados pela chuva, o sabor do chá quente em um amanhecer gélido, a textura do granito sob meus dedos, os medos, as triunfos, as palavras trocadas ao redor da fogueira. Esse relato que eu compartilho com vocês, ele não vem apenas da memória, ele vem das páginas rabiscadas à luz de uma lanterna, da tinta manchada pela neve, e mais tarde, por coisas que eu não ouso nomear. É por isso que lembro, porque eu escrevi, até o momento em que a própria escrita se tornou impossível. Mas deixe-me voltar à narrativa, às páginas iniciais dessa última expedição. Os primeiros dias, devo admitir, foram de uma beleza austera e enganadora. Após o aviso solene do velho Mansi, uma nuvem de apreensão pairou sobre nosso grupo. O silêncio que nos rodeava não era mais pacífico, era vigilante. Cada estalo de um galho, cada sussurro do vento entre os pinheiros anões era examinado com desconfiança. Mas a montanha, naquela primeira investida, mostrou apenas sua face mais familiar: granito, gelo e uma solidão imensa. A subida foi árdua como o esperado. O ar rarefeito queimava os pulmões, e o peso das mochilas, carregadas com provisões para semanas, cravava-se em nossos ombros. Igor, sempre o mais impulsivo, tentou afastar o clima pesado com canções, mas suas notas se perdiam, abafadas pela vastidão. Foi Sergei, com seu olhar aguçado de geólogo, quem primeiro apontou as luzes. Lá embaixo, no Vale Nordeste, pontos alaranjados pairando, flutuando com uma constância que não era de fogueira. Um frio que nada tinha a ver com a temperatura cortou-me a espinha. A história do sobrinho do Mansi ecoou na minha mente. Vejo, ainda hoje, o rosto de Dmitri se tornar pálido, sua mão indo instintivamente ao peito, onde um crucifixo antigo repousava sob as camadas de roupa. O medo era palpável, um gosto metálico na boca. Mas então, Sergei, com sua voz lógica e calmante, ofereceu-nos uma tábua de salvação. Lanternas de mineradores, ele declarou, com a convicção de quem entende de combustão, e lâmpadas de sódio. Há uma operação naquela direção, com certeza. Foi como se alguém tivesse aberto uma janela em um quarto abafado. A explicação era tão simples, tão terrena. Igor riu, um som alto e nervoso que dissipou a tensão imediata. Até Lena, que estivera particularmente quieta, soltou um suspiro de alívio e esboçou um sorriso. Estávamos novamente no controle. Éramos exploradores racionais, não caçadores de fantasmas. O sonho do meu pai parecia, naquele momento, não apenas realizável, mas próximo. Acampamos, naquele primeiro dia, em um planalto abrigado. A noite caiu rápida e pesada, trazendo consigo uma nevasca
que começou suave, mas que nas horas mais escuras da madrugada se intensificou em fúria. O vento uivava contra nossas barracas, sacudindo-as com uma força que me fez temer pelos materiais. Escrevi a luz trêmula da lanterna, anotando a piora do tempo, a tensão no grupo, a decisão de seguir em frente. As palavras eram meu conforto, minha forma de domar o caos exterior, organizando-o em linhas ordenadas. O segundo dia não amanheceu. A escuridão simplesmente se transformou em uma penumbra cinzenta e opressora. A tempestade havia engolfado a montanha por completo. Era uma entidade viva, um gigante branco e cego, que rugia e cuspia neve com desdém. A visibilidade se reduziu a poucos metros. O mundo era um redemoinho. Nossas barracas, outrora um refúgio, agora pareciam frágeis conchas prestes a ser despedaçadas. A água que tentávamos ferver no fogareiro mal esquentava. O frio tornara-se um inimigo ativo, um predador silencioso que mordia através de todo o nosso equipamento de alta tecnologia. A decisão de buscar um abrigo melhor foi tomada em uníssono, nascida do desespero. Empacotamos tudo com uma velocidade frenética, nossos dedos entorpecidos mal conseguindo fechar os zíperes. Sair para a fúria daquela tempestade foi como ser esbofeteado por um deus irado. O vento tentava nos arrancar do chão. A neve, já acima dos joelhos, agarrava nossas botas como areia movediça. Caminhar era um exercício de pura teimosia. Lena tropeçou várias vezes e eu a segurava, sentindo seus tremores através do casaco. O rosto de Igor estava uma máscara de determinação e cansaço. Sergei e Dmitri caminhavam com a cabeça baixa, focados em cada passo. Foi uma queda de Igor que nos salvou. Por um tempo, ele escorregou em uma pedra oculta e caiu de lado, desaparecendo parcialmente em um monte de neve acumulado. Quando o ajudamos a se levantar, ele estava encarando uma abertura escura na rocha. "Uma caverna!" ele gritou, sua voz um triunfo contra o rugido do vento. Não hesitamos. Rastejamos para dentro, um por um, arrastando nossas mochilas, com a última reserva de nossas forças. O contraste foi chocante. O silêncio relativo dentro da caverna, após o barulho ensurdecedor, foi como um bálsamo para os ouvidos. A escuridão era espessa, mas sólida. Estávamos protegidos. Acendemos nossas lanternas, e os feixes cortaram a penumbra, revelando um espaço pequeno e úmido, com paredes de granito áspero e um chão de terra e pedra congelados. Havia um cheiro estranho no ar, um odor metálico e limpo, de ozônio, como depois de uma tempestade elétrica. Montamos as barracas novamente, agora no interior da caverna. A sensação de segurança, embora ilusória, era intoxicante. Comamos algo e até conseguimos trocar algumas palavras sussurradas. O humor melhorou. Anotei nossa canalização, o estado do abrigo, o alívio do grupo. As palavras fluíam, documentando nosso pequeno triunfo contra os elementos. Mas a montanha não tinha terminado conosco. Conforme a tarde se arrastava para a noite, a tempestade lá fora atingiu novos patamares de fúria. O vento já não uivava. Ele gritava, um som de agonia pura que parecia rasgar o próprio tecido do céu. A escuridão além da entrada da caverna era absoluta. E então, as coisas começaram a mudar. Foi Sergei quem ouviu primeiro. Ouvem isso? Um novo som se infiltrou por sobre o rugido. Um sibilo agudo, metálico, como estática de rádio, ou o zumbido de um enxame de insetos gigantes. Era vindo de fora, mas ecoava estranhamente dentro da caverna, fazendo as paredes parecerem vibrar. "É o vento", disse Igor, mas sua voz soou oca, sem convicção. Tanto a minha lanterna como as outras piscaram. Não foi uma falha de bateria. Foi como se uma onda de interferência tivesse varrido o local. O ar ficou pesado, denso. Meus ouvidos estalaram. A pressão mudou. O cheiro de ozônio se intensificou, se tornando sufocante, doce e nauseante ao mesmo tempo. Lena agarrou meu braço, suas unidas se cravando na minha jaqueta. "Petro", sussurrou ela, e seu olhar era de um terror que eu nunca tinha visto antes. Então, as luzes se apagaram. A escuridão foi total, um golpe físico. Gritos de pânico, abafados e brutais, preencheram a pequena caverna. Ouvi o barulho de alguém se debatendo, de equipamento caindo. Minhas próprias mãos, trêmulas, vasculharam a escuridão à procura das pilhas reserva. E foi então que a luz voltou. Mas não era a luz das nossas lanternas. Ela pairou na entrada da caverna. Era a luz laranja, uma esfera perfeita e incandescente, do tamanho de um crânio grande. Não iluminava a neve ao seu redor. Ela simplesmente existia, flutuando,
pulsando com uma energia silenciosa e sinistra. O som sibilante emanava dela, preenchendo nossos cérebros. Era a mesma luz que havíamos atribuído aos mineradores. E agora, vendo-a de perto, sabíamos, com uma certeza que nos paralisou as entranhas, que não era nada deste mundo. Dmitri gritou, um som estridente de desespero total. São eles, o velho. O velho tinha razão. A esfera pairou por um momento eterno. E então, com uma velocidade que desafiava a física, disparou para o lado e desapareceu na cortina branca da nevasca. As nossas lanternas voltaram, piscando de volta à vida. A luz revelou nossos rostos transformados. Dmitri estava encolhido no chão, balançando para frente e para trás, os olhos brilhantes e vidrados. Igor estava de pé, empunhando seu machado de gelo, mas seu rosto era uma máscara de confusão e terror primitivo. Serguei se encolhera, cobrindo a cabeça com os braços. Lena tremia contra mim, soluçando silenciosamente. Antes que qualquer um de nós pudesse articular um pensamento, a tempestade lá fora rugiu com uma fúria que fez tremer o chão sob nossos pés. E foi então, no ápice daquele caos, que nós o vimos. Não era uma luz, era uma sombra. Ela foi surgindo, pairando logo além da entrada, uma silhueta projetada contra o redemoinho cego da nevasca, mas de uma forma que era fundamentalmente errada. Não era a sombra de algo sólido, ela era sólida, uma mancha de escuridão absoluta, mais profunda que o vazio entre as estrelas. Era incrivelmente alta e esguia, com membros longos e delgados, articulados de maneira grotesca e antinatural, como os de um louva-a-Deus. A postura era recurvada, contorcida. A cabeça era alongada, um oblongo sem características, sem face, sem olhos, apenas um vazio que, no entanto, observava. Ela não era afetada pelo vento que torcia a neve em redemoinhos ao seu redor. Ela era uma interrupção na realidade, uma falha no tecido do mundo. E o pior, não era o que víamos, era o que sentíamos. Uma onda de pavor primordial, de um medo tão antigo e visceral, que parecia vir das profundezas do nosso próprio sangue, inundou a caverna. Não era o medo da morte, mas algo pior, o medo da aniquilação, do apagamento completo perante algo infinitamente antigo, indiferente e incompreensível. Era um sentimento de insignificância cósmica, de sermos menos que insetos sob o olhar de um Deus louco. O ar ficou gelado, um frio que queimava os pulmões e paralisava a alma, um frio que não vinha da montanha, mas dela. Lena soltou um gemido baixo, um som de desespero total que me cortou mais profundamente que qualquer lâmina. O machado de gelo de Igor caiu no chão com um baque surdo. Serguei não se mexia. Dmitri ficou imóvel, a boca aberta em um grito silencioso, seus olhos refletindo o vazio daquela forma. A sombra não se movia rápido. A impressão é que ela estava a alguns quilômetros da gente, mas que andava bem devagar em nossa direção. E na sua presença silenciosa, todas as histórias do velho Mance se tornaram vivas e verdadeiras dentro de nós. Sentimos o terror dos caçadores, o desaparecimento das renas, os sussurros na floresta. Absolutamente tudo era real. Ela caminhava por um tempo que não podia ser medido. 1 minuto, 1 hora, o tempo deixara de fazer sentido. O único som era o uivo do vento, que agora soava como uma gargalhada cósmica. E o bater frenético e descompassado dos nossos corações, um tamborilar caótico de almas prestes a se extinguir. A escuridão coagulada daquela forma simplesmente avançou, preenchendo a entrada da caverna, reduzindo o mundo exterior a um nada absoluto. Ela vinha chegando cada vez mais perto. Uma presença física agora, não apenas uma projeção de medo. O ar ficou gelado, um frio úmido e antigo que queimava os pulmões e fazia nossos dentes baterem incontrolavelmente. O cheiro de ozônio foi substituído por um fedor bestial, de carne podre pelo molhado, um odor de caverna profunda e ossos antigos. O uivo do vento parecia agora conter sussurros, palavras em uma língua impossível, feita de estalidos e grunhidos baixos. O pânico, que nos tinha paralisado, se quebrou em um frenesi de desespero puro. Já não éramos exploradores, éramos presas. Serguei gritou, tem que ter uma saída, tem que ter. Sua voz um fio de loucura contra o rugido exterior. Ignorando a forma que se aproximava a ele, se virou e começou a correr as mãos freneticamente pelas paredes úmidas da caverna, procurando por qualquer fenda, qualquer passagem. Sua lanterna, trêmula em sua mão, lançava sombras dançantes e grotescas, que se misturavam com a sombra real que se aproximava. Lena estava encolhida atrás de mim, seu rosto enterrado nas minhas costas,
seus soluços abafados pela minha jaqueta. Igor estava de pé, entre nós e a entrada, o machado de gelo agora firmemente empunhado, seus músculos tensos como aço. Dmitri rezava em voz alta, uma ladainha rápida e ininteligível, seus olhos fixos no vazio que se aproximava. Sergei gritou de repente: "Petro!" Sua voz cortando o terror. "Aqui, um vento. Sinto um vento." Ele estava em um canto mais escuro da caverna, onde as rochas se amontoavam de forma mais caótica. Ele empurrou uma pedra solta e um jato de ar gelado mais puro soprou através de uma fenda estreita. "É uma passagem. Temos que tirar estas pedras. Rápido." Foi como um choque elétrico. Uma centelha de esperança, minúscula e frágil, mas real. A expedição, o sonho do meu pai, tudo isso evaporou da minha mente em um instante. Só queríamos uma coisa: sair daquele lugar e ir embora, voltar para casa vivos. Igor e eu nos juntamos a ele, ignorando a criatura que agora preenchia completamente a entrada da caverna. Sua forma era agora visível em detalhes aterrorizantes. Não era um fantasma, era uma coisa de carne, osso e pura malícia primordial. Era um Yeti. A lenda ganhava vida diante de nós, mas nenhuma lenda poderia capturar a realidade horrenda daquela criatura. Ele tinha facilmente 3 metros de altura. Seu corpo era uma massa de músculos retorcidos, sob uma pelagem espessa branca e suja, manchada de terra e o que parecia ser sangue seco. Os braços eram desproporcionalmente longos, terminando em mãos com dedos grossos e garras curvas e negras como obsidiana, que raspavam contra o chão de pedra com um som de unhas em lousa. As pernas eram curvas e poderosas, feitas para escalar e para esmagar, mas o pior era o rosto. Não tinha focinho proeminente, era achatado, com uma testa baixa e inclinada para trás. Os olhos não eram os olhos gentis dos desenhos animados. Eram pequenos, profundamente encravados nas órbitas, e brilhavam com uma inteligência crua e uma fome ancestral. Eles eram de um vermelho opaco como brasas morrendo, e abaixo deles, uma boca larga se abriu, não em um rosnado, mas em um silêncio perturbador, revelando dentes amarelos e irregulares, feitos para rasgar e esmagar. A sombra que havíamos visto era sua silhueta, uma projeção da sua aura de puro horror. Ele deu um passo para dentro da caverna, um passo que fez o chão tremer. O cheiro ficou insuportável. Dmitri gritou, um som agudo de histeria total. "Não! Olhem!" Igor rugiu, seu próprio medo transformado em raiva feroz. "Tirem essas pedras." Nossas mãos, dormentes e trêmulas, trabalharam freneticamente. Pedras pesadas, algumas do tamanho de nossas cabeças, foram roladas e empurradas para o lado. A fenda era estreita, talvez grande o suficiente para um de nós passar de cada vez, se nos contorcêssemos. A lanterna de Sergei iluminou o que parecia ser um túnel descendente, estreito e irregular, mas que levava para longe dali. O Yeti emitiu seu primeiro som. Não foi um rugido, foi um grunhido baixo, gutural, que parecia vir das profundezas da terra, um som que vibrou em nossos ossos. Ele se moveu com uma velocidade assustadora para algo do seu tamanho, fechando a distância em 2 passos largos e desengonçados. Igor, num ato de bravura suicida, avançou. "Para trás, seu monstro!" ele gritou, brandindo o machado de gelo. A criatura nem pareceu notar a ameaça. Um de seus braços longos disparou para a frente, um movimento desprovido de esforço, como o de um lagarto pegando uma mosca. As garras negras sibilaram no ar. Igor tentou esquivar-se, mas foi tarde demais. O som foi horrível. Um ruído úmido e cortante, seguido por um estalo seco de osso. O machado de gelo voou da mão de Igor e caiu com um ruído metálico. Igor gritou, um som de agonia pura e incredulidade. Seu braço direito, do cotovelo para baixo, não estava mais lá. Foi arrancado com uma facilidade aterradora e jogado para o canto da caverna como um pedaço de lixo. O sangue jorrou da ferida em jatos quentes e escarlates, pintando a neve e as rochas de um vermelho vivo. O grito de Igor foi o estopim do inferno. Dmitri, enlouquecido pelo horror, correu para a frente, provavelmente sem saber para onde ia, movido apenas pelo instinto cego de fuga. O Yeti, com a mesma velocidade casual, girou seu torso. A ponta de uma de suas garras, longa e afiada como uma adaga, pegou Dmitri de raspão no abdômen, enquanto ele passava. Foi um golpe que não parecia ter muita força, mas o resultado foi devastador. As garras rasgaram a jaqueta térmica de Dmitri,
O casaco, as camadas de roupa e a carne por baixo, como se fossem papel molhado. Dmitri caiu de joelhos, um grito abafado saindo de seus lábios. Suas mãos pressionaram o estômago, tentando conter as entranhas rosadas e pulsantes que já começavam a escorrer para fora através do corte limpo e profundo. Seus olhos se arregalaram de choque, sem entender a dor ainda, apenas a violação absoluta do seu corpo. A caverna tinha se tornado um matadouro. O cheiro de sangue fresco se misturou ao fedor da besta. Igor estava de cócoras, segurando o que restava de seu braço, seu rosto uma máscara pálida de choque. Dmitri estava se contorcendo no chão, um gemido baixo e contínuo escapando de seus lábios. Lena gritou, um som contínuo de terror. O Yeti deu mais um passo, seus olhos vermelhos fixos agora em Serguei e em mim, os únicos ainda de pé perto da fenda. Ele inclinou a cabeça, como um cachorro curioso, avaliando sua próxima refeição. A boca se abriu novamente, e uma língua grossa e negra lambeu os dentes. Foi quando o milagre, ou a pura sorte geológica, aconteceu. Enquanto a criatura dava esse passo, uma das patas traseiras, maciça e pesada, pisou em um trecho do chão da caverna, que era na verdade uma fina crosta de rocha sobre um vazio. Com o peso colossal do Yeti, o chão simplesmente cedeu. Foi um som de terra e pedra se partindo. A criatura emitiu um grunhido de surpresa genuína, quando sua perna afundou bruscamente, até a coxa no buraco que se abriu. Ela tentou se libertar, rugindo agora com raiva, suas garras arranhando freneticamente o chão de pedra ao seu redor, criando faíscas, mas estava presa, pelo menos temporariamente. Aquela era a nossa chance, a única chance. Vamos, agora, eu gritei, minha voz rouca de pânico. Serguei não precisou ser avisado 2 vezes. Ele se espremeu pela fenda, desaparecendo no túnel estreito. Eu me virei para Lena. Lena, vai, por favor. Ela hesitou, seus olhos saltando entre mim, os homens feridos e a criatura presa que lutava para se libertar. Lena, eu berrei, e o tom de desespero final na minha voz a fez reagir. Ela se lançou para a fenda e desapareceu. Agora, eu tinha que tirar os outros. Corri até o Igor, que estava em estado de choque profundo. Igor, levanta! Eu o puxei pelo casaco. Ele estava pesado, imóvel. Seus olhos estavam vidrados. Pelo amor de Deus, Igor! Meu grito pareceu atingi-lo. Ele balançou a cabeça, e um lampejo de consciência voltou aos seus olhos. Com um gemido de dor indescritível, ele se levantou cambaleante, apoiando-se em mim. Seu corpo inteiro tremia violentamente. Jogamos uma última olhada para Dmitri. Seus olhos encontraram os meus. Eles não suplicavam, eles apenas aceitavam. Ele sabia que não havia como levá-lo. O movimento, o simples ato de ser carregado através daquela fenda, o mataria instantaneamente. Ele fechou os olhos por um segundo, e quando os abriu, havia uma resignação tranquila e aterrorizante neles. Vão, ele sussurrou, sua voz um fio de ar. Contem para minha mãe. Não pude ouvir o resto. O rugido do Yeti encheu a caverna novamente. Ele estava conseguindo se soltar. Pedras estavam caindo da borda do buraco. Puxei Igor com uma força que não sabia que tinha e o empurramos em direção à fenda. Serguei do outro lado, o puxou pelos ombros. Foi uma luta horrível, com Igor gritando de dor a cada movimento, seu coto ensanguentado, deixando um rastro escarlate na rocha. Mas ele passou. Eu dei uma última olhada para Dmitri. Ele estava de costas, olhando para o teto da caverna, suas mãos ainda pressionando o ferimento catastrófico. O Yeti, com um último esforço bestial, libertou a perna do buraco com um ruído de sucção. Seus olhos vermelhos se fixaram em mim. Eu não esperei. Me espremi pela fenda como um rato, sentindo as pedras ásperas rasgando minha jaqueta e minha pele. Do outro lado, Serguei e Lena me puxaram para fora. Estávamos em uma pequena ravina, do lado de fora da caverna, mas ainda completamente expostos à nevasca. A tempestade nos atingiu com força total, mas naquele momento era um alívio. Era o mundo real, por mais brutal que fosse. O ar gelado limpou um pouco o fedor de sangue e morte das nossas narinas. Não tínhamos tempo para luto, nem para choque. Tínhamos que nos mover. Nossa fuga e descida pela montanha foi um pesadelo de sangue, neve e dor. A nevasca era tão forte que mal podíamos ver a alguns metros à frente. Serguei e eu praticamente carregávamos Igor, cujo passo era cada vez mais arrastado, sua consciência vacilante. A perda de sangue era maciça.
Amarramos o que pudemos do seu coto, com tiras rasgadas de nossas roupas, um torniquete primitivo e desesperado, mas o vermelho continuava a escorrer, pingando na neve branca como flores de morte. Lena, em um estado de choque profundo, mas funcional, liderava a descida, sua lanterna cortando a escuridão branca, procurando por qualquer ponto de referência, qualquer caminho que levasse para longe daquele lugar amaldiçoado. Não falávamos. O que havia para dizer? Tínhamos deixado Dmitri para trás para ser despedaçado por aquela criatura. Igor estava mutilado, talvez morrendo. E a besta? A besta ainda estava lá fora, em algum lugar na tempestade. Cada som, cada estalido de galho, nos fazia estremecer de terror, esperando ver aquela silhueta alta e aqueles olhos vermelhos emergindo do branco. A descida parecia uma eternidade. O frio, agora que a adrenalina começava a diminuir, se tornava um inimigo ainda mais perigoso. Nossos dedos e pés estavam dormentes. A fadiga era um peso de chumbo em cada músculo. Finalmente, após o que pareceram horas, a paisagem começou a ficar mais familiar. Estávamos chegando à base da montanha, perto da área onde havíamos estacionado nossa van. A esperança, uma coisa frágil e quebrada, começou a nascer dentro de mim. Encontramos um abrigo relativo sob um penhasco saliente. Era o melhor que podíamos fazer. Caímos no chão, exaustos. Sergei, com mãos trêmulas, começou a fazer os primeiros socorros adequados em Igor. O torniquete foi refeito com um cinto, e ele tentou estancar o sangramento com gás antisséptico do kit de emergência, mas o ferimento era horrível demais. Igor estava pálido como um fantasma. Sua respiração era superficial e rápida. Lena cuidou de mim, limpando os cortes e arranhões que eu nem sabia que tinha. Seus olhos eram vazios, o olhar de alguém que tinha visto o inferno, e trouxe um pouco dele de volta. Conseguimos estabilizar Igor o suficiente para que ele não sangrasse até a morte ali mesmo. Mas ele precisava de um hospital, e rápido. Dmitri estava perdido. Sabíamos disso. A aceitação era um peso frio em nossos corações. A nevasca ainda rugia, tornando qualquer tentativa de dirigir pela estrada de terra um suicídio. Estávamos presos, a apenas alguns quilômetros da salvação, mas ainda nas garras da montanha. Sentamos ali, encostados na rocha, ouvindo o vento uivar. O som agora não era mais uma gargalhada cósmica, era um lamento. Um lamento por Dmitri, por Igor, pelo sonho do meu pai que se transformou em um pesadelo de sangue, e pela inocência que todos nós perdemos naquela caverna maldita. A expedição havia chegado ao fim, sim, mas o preço que pagamos era algo que carregaríamos pelo resto de nossas vidas, seja ela curta ou longa. O Kolatsiakol, a Montanha dos Mortos, tinha reivindicado suas vítimas. E nós, os sobreviventes, éramos apenas sombras do que éramos, fugindo na tempestade, com o fantasma de um Yeti e o olhar vazio de um amigo moribundo nos perseguindo a cada passo. A neve parou de cair na manhã seguinte. O silêncio que se instalou foi de uma qualidade diferente daquele que havíamos encontrado ao chegar. Antes, era um silêncio de expectativa, de algo antigo e adormecido. Agora, era o silêncio de um campo de batalha após um massacre, pesado e saturado com o eco dos gritos e do terror. A paisagem estava imaculada, um manto branco e cegante que cobria toda a violência e o sangue derramado na noite anterior. Era uma zombaria, uma bela e cruel mentira. Estávamos destruídos. Eu, Petro, estava operando num modo puramente mecânico, um autômato movido pelo instinto primordial de sobrevivência. Sergei era uma rocha, seu rosto uma máscara de granito, mas seus olhos, outrora cheios de curiosidade científica, agora eram buracos negros de um horror que ele nunca poderia catalogar. Lena, minha Lena, com seu espírito selvagem e seu sorriso que derretia o gelo do meu coração, estava irreconhecível. Ela se encolhia, os braços envoltos em suas pernas, balançando para frente e para trás num ritmo constante, sussurrando coisas ininteligíveis para as botas ensanguentadas. Seus olhos lindos e cheios de vida estavam vazios, fixos em um ponto distante que só ela podia ver. Um replay eterno do inferno na caverna. Igor estava consciente, mas apenas tecnicamente. O choque, a perda de sangue maciça e a dor indescritível o haviam levado a um estado de estupor. Seu rosto era da cor de giz branco, e sua respiração era um assopro raso e ofegante. Cada balanço da maca improvisada que fizemos com galhos e nossas jaquetas era um suplício para ele, mas ele nem sequer gemia mais. A luz dentro dele estava se apagando, e nós sabíamos.
Conseguimos carregá-lo de volta até a van, uma jornada de agonia através da neve profunda que parecia querer nos manter presos naquela montanha para sempre. Cada passo era um esforço hercúleo, cada som nos fazia estremecer, esperando ver aquela forma alta e escura emergir dos pinheiros. Foi quando, ao nos aproximarmos do veículo, uma sensação de alívio doentio começou a brotar em mim. Íamos escapar. Foi então que Sergei, que estava na retaguarda, parou. Seu corpo ficou rígido. Petro, ele sussurrou, sua voz tão baixa que mal era audível. Eu me virei, meu coração dando um salto doloroso no peito. Lá, no alto, no mesmo planalto de onde havíamos avistado as luzes dias antes, uma figura se erguia contra o céu cinzento claro da manhã. Era ele, o Yeti. Ele estava a talvez 300 metros de distância, imóvel como uma estátua esculpida no próprio gelo da montanha. A pelagem branca e suja o camuflava parcialmente, mas a sua altura, a sua postura desengonçada e, sobretudo, os seus olhos mesmo àquela distância. Eu conseguia sentir o peso daqueles 2 pontos vermelhos e opacos fixos em nós. Ele não se moveu, não emitiu um som, apenas observava. Era um olhar de posse, de desdém, um lembrete silencioso de que estávamos apenas de passagem, que éramos insignificantes, e que a montanha, e tudo nela, pertencia a ele. Aquele olhar não era de raiva ou de fome, era de uma paciência infinita. Ele sabia que a montanha reivindicaria todos, mais cedo ou mais tarde. Um calafrio, 1000 vezes pior do que qualquer frio que eu já sentira, percorreu minha espinha. Puxei Helena, que estava catatônica, e a empurrei para dentro da van. Sergei e eu carregamos Igor no banco de trás, seu corpo inerte um fardo horrivelmente leve. Liguei o motor, minhas mãos trêmulas mal conseguindo girar a chave. Quando dei ré e virei o veículo, olhei pelo retrovisor. A figura ainda estava lá, até que, quando a van entrou na estrada florestal e as árvores começaram a obscurecer a visão, ela simplesmente se virou e, com a mesma fluidez sinistra, desapareceu na paisagem, como se nunca tivesse existido. A viagem de volta para a civilização foi o trecho mais longo da minha vida. O interior da van cheirava a sangue, suor e medo. O som da respiração agonizante de Igor era uma trilha sonora de pesadelo. Lena não dizia uma palavra, apenas encarava as mãos, que ela lavara compulsivamente com neve, mas que ainda carregavam manchas escuras sob as unhas. Sergei conduzia com uma concentração feroz, seus nós dos dedos brancos no volante. Chegamos ao pequeno hospital da cidade mais próxima, como fantasmas emergindo de um mundo paralelo. A histeria tomou conta da equipe médica quando viram o estado de Igor. Eles o levaram imediatamente para a cirurgia, mas era tarde demais. A perda de sangue havia sido catastrófica. O trauma, muito grande. Igor, o forte, o brincalhão, o coração do nosso grupo, morreu na mesa de operação 1 hora depois de nossa chegada. Aquilo nos partiu. Foi o golpe final. Ouvir o médico dizer as palavras, com aquela voz calma e profissional, foi como ter o que restava da minha alma esmagada. Não foi a criatura que o matou, foi a montanha. Ela o pegou, mutilou-o e no final cuspiu de volta apenas um corpo vazio, só para provar que podia. Helena, a morte de Igor foi a chave que trancou a porta da sanidade dela para sempre. Ela não gritou, não chorou. Ela simplesmente se retirou. Seus olhos, que já estavam vazios, agora eram apenas janelas para um quarto escuro e deserto. Ela foi internada para observação psiquiátrica. Eu a visitava todos os dias. Durante uma semana, ela não me reconhecia. Às vezes, ela sussurrava sobre sombras altas e luzes laranja. Outras, ela cantarolava canções de ninar russas antigas, interrompidas por gritos súbitos e aterrorizados. A mulher que eu amava, a exploradora corajosa, tinha ficado para trás naquela caverna, junto com o braço de Igor e a vida de Dmitri. O que voltou era um fantasma, um eco aterrorizado preso em um corpo. Poucos meses depois, sua família que morava em Moscou veio buscá-la. Eles me olharam com uma mistura de pena e desdém, como se eu fosse o responsável pela ruína da filha deles. E talvez eu a perdi 2 vezes. Primeiro foi sua mente, depois fisicamente, quando a levaram embora. Nunca mais a vi. A polícia local foi notificada, é claro. Contamos uma versão truncada da história. Dissemos que fomos atacados por um animal grande, possivelmente um urso anômalo, durante a tempestade. Falamos sobre a caverna e uma equipe de buscas foi enviada, com cães, para tentar localizar o corpo de Dmitri. Talvez
Os restos de Igor, eles não acharam nada. Nada. Voltaram com relatos de que a caverna estava vazia. Não havia sinais de luta. Não havia manchas de sangue no chão de pedra, nem nas paredes. Não havia o braço decepado de Igor. Não havia o corpo dilacerado de Dmitri. Não havia pegadas grandes. Nada. Apenas uma caverna úmida e vazia, com uma fenda no fundo que levava a um túnel que, por sua vez, saía para a ravina. A neve fresca havia coberto todos os nossos rastros de fuga. Foi como se nada daquilo tivesse acontecido, como se Dmitri e aquele pedaço de Igor tivessem simplesmente evaporado. O relatório policial oficial citou causas indeterminadas para as mortes, mencionando a possibilidade de uma avalanche ou de hipotermia seguida de alucinações coletivas. Nos tornamos um caso arquivado, uma curiosidade mórbida, um grupo de alpinistas inexperientes que sucumbiu aos rigores do norte dos Urais. Quem acredita em lendas? Quem acredita em histórias fantasmagóricas de terror? Eu respondo, só aqueles que passaram por isso. Só aqueles que olharam nos olhos do pesadelo e, por algum milagre torturante, sobreviveram para contar. A credulidade não é uma escolha, quando a realidade se torna mais aterrorizante do que qualquer ficção. Sergei e eu éramos os únicos que saímos dali com danos físicos mínimos, alguns cortes, arranhões, ossos quebrados da fuga desesperada. Mas psicologicamente, estávamos em ruínas. Estávamos ligados por um segredo horrível, um vínculo forjado no sangue e no terror, que nem mesmo o tempo poderia dissolver. Nós sabíamos, e esse saber era um fardo insuportável. Tentei alertar as pessoas. Nos meses seguintes, quando a dor ainda era uma ferida aberta e latejante, falei com outros alpinistas, com clubes de exploração. Contava nossa história. As reações variavam do ceticismo educado ao escárnio aberto. Um Yeti. Petro. Sério? E ele voou também? Parece que a histeria coletiva é mais comum em grandes altitudes do que pensávamos. Você ainda está de luto. Amigo, procure ajuda. Eles viam as cicatrizes em meus olhos, ouviam a convicção trêmula na minha voz, mas escolhiam a explicação mais fácil, mais confortável. A realidade que eu descrevia era grande demais, assustadora demais, para caber no mundo ordenado e racional deles. Então, eles a rejeitavam. Aprendi a calar-me. Aprendi a carregar o horror sozinho, compartilhando apenas com Sergei em raros encontros fúnebres, onde bebíamos em silêncio, o olhar vazio um do outro sendo o único espelho que entendia. Cerca de um ano após a tragédia, um dos meus poucos amigos que ainda me ouvia, um homem chamado Yuri, veio me visitar. Ele era um aventureiro entusiasta, cheio de um vigor que eu já tive. Ele estava animado, seus olhos brilhavam. Petro, você não vai acreditar. Consegui a permissão e entrei num grupo. Vamos escalar o Rolat Shahel na próxima temporada. Finalmente descobrir os segredos daquela montanha. O sangue correu gelado nas minhas veias. O mundo pareceu desfocar. Não, eu disse, minha voz saindo como um raspão. Yuri, não. Você não pode ir. Ele riu, um som jovial e despreocupado que me cortou como uma faca. O que, ainda assustado com suas sombras? Velho amigo, eu agarrei seus ombros, com uma força que o fez piscar. Ouça-me, eu disse, cada palavra um peso de chumbo. Não é uma lenda, não é histeria. Há algo naquela montanha, algo antigo e mau. Nós vimos. Igor, Dmitri, Lina, o preço que pagamos. Minha voz quebrou. Por favor, Yuri, pelo amor de Deus, não vá. Ele olhou para mim e vi a mudança em seus olhos. A animação deu lugar à pena. E então a uma leve irritação. Ele achou que eu era um covarde, um homem quebrado tentando projetar seus medos nele. Petro, você precisa superar isso, ele disse gentilmente, se soltando do meu aperto. Só uma montanha. Nós somos preparados. Vamos ser cuidadosos. Ele não me deu ouvidos. Tentei falar com outros membros do grupo dele, mas a resposta foi a mesma. Eram homens de ciência, de lógica, de força física. Eles eram imortais, como nós éramos uma vez. O grupo de Yuri partiu para os Urais. Eles nunca voltaram. A busca por eles foi a maior da história da região. Eles foram encontrados semanas depois. A ausência de testemunhas e as investigações subsequentes acerca da morte dos aventureiros inspiraram intensas especulações. Investigadores da época determinaram que eles rasgaram suas barracas de dentro para fora, fugindo a pé, sob forte nevasca. Apesar do corpo não demonstrarem sinais de luta, uma das vítimas apresentava o crânio fraturado e 2 costelas partidas. E 3 meses após a tragédia,
foram localizados os 4 corpos remanescentes, a 100 metros dos primeiros. Eles foram encontrados em uma espécie de abrigo improvisado, feito de neve. Dentro dele havia gravetos e alguns agasalhos, e cerca de 4 metros de neve abaixo. Jaziam os outros 4 exploradores, em um leito rochoso. Dos 4 corpos, 3 deles apresentavam ferimentos graves, que poderiam trazer uma causa de morte diferente da apresentada para os primeiros 5 corpos encontrados. 2 deles tiveram as costelas quebradas, e outro deles foi encontrado com uma fratura no crânio. Um veterano de guerra foi encontrado sem os olhos, assim como uma das moças do grupo que foi encontrada nessa mesma busca, que ainda foi encontrada sem a língua. O único dos 4 que acabou morrendo de hipotermia foi encontrado com um alto nível de radiação em suas roupas. As autoridades soviéticas determinaram que uma força desconhecida provocara as mortes. O acesso à região foi consequentemente bloqueado a esquiadores e aventureiros por 3 anos após o incidente. O mundo nunca saberá a verdade, mas eu sei, Sergei sabe. Helena, em algum lugar dentro da fortaleza impenetrável de sua loucura, também sabe. O grupo de Yuri não teve a mesma sorte que o nosso. Nós pelo menos conseguimos correr. Nós pelo menos sobrevivemos tempo suficiente para carregar o fardo do conhecimento, para viver cada dia com o peso daquela sombra pairando sobre nós. A sorte deles foi uma morte rápida. A nossa é uma sentença perpétua. Às vezes, nas noites mais quietas, quando o vento sopra certo, eu ainda sinto aquele frio úmido e antigo, e o cheiro de ozônio e pelo podre parece preencher o quarto. E eu sei, com uma certeza que me consome, que a montanha não esqueceu, que os olhos vermelhos ainda observam pacientemente da escuridão silenciosa do Rolat Shahel, e que um dia, para alguns infelizes selecionados, o silêncio mostrará seus dentes mais uma vez. Obrigado a todos por ouvirem a história deste velho sobrevivente, e obrigado ao canal por tratar nossas histórias com tanto respeito. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbrais@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.